Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14. Eu compartilhei essa palavra ontem à noite. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, ou seja, sobre a grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Falando em mulheres, ontem à tarde teve um momento muito especial aqui. Eu quero agradecer inclusive a Bel, que deu um jeito de transmitir. Eu e o pastor Mateus estávamos dentro da balsa, fazendo a travessia de Rio Grande para São José do Norte, onde a gente ministrou à tarde. Depois à noite ministramos. Pensa uma correria, gente. Saímos da plataforma, acho que faltavam 5 minutos para a balsa zarpar. E nós fizemos aquela correria. Mas de dentro da balsa eu pude acompanhar o chá das mulheres que estava programado. Só que a minha esposa não sabia, a pastora Cibele, né? Porque ela vai agora no dia 19 completar 49, eu ia dizer 19 aninhos. Oi, meu amor. É forte, querida. Depois a gente conversa. Estará completando 40 anos. E as irmãs, né? Pastora Maiara veio para mim esses dias, né? Umas 2 semanas antes. Olha só, a gente queria fazer uma homenagem para a nossa pastora. Tal. O que acha de pegar a gente, né? Entre aspas, no bom sentido, roubar a data do encerramento das mulheres e homenagearmos ela. Eu achei aquilo tão lindo, porque um dos primeiros e com certeza um dos princípios fundamentais para a prosperidade de alguém é honrar a sua liderança. Isso é bíblico. Quem não gosta, você vai ter que ler outra Bíblia, então, tem jeito, né? Mas olha só, eles fizeram então um momento especial, eu pude acompanhar a transmissão. Eu quero então agradecer, gente, em nome da minha família, né? Que eu sei que ela já agradeceu muito, em nome da minha família, em nome da igreja, né? Por terem homenageado a minha esposa daquela forma, com tanto amor, com tanto carinho. Todas as irmãs que se envolveram, que se dedicaram, até homens, que Deus os abençoe. E toda a honra, né, que foi prestada a ela, que ela venha da parte de Deus como dupla honra sobre a vida de vocês. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Parabéns, estava lindo demais, gente. Só para voltarmos para a história. Versículo 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Levanta a mão todos os homens aí. Dá uma banadinha os homens.
Dá uma olhada para o lado, dá uma olhada para trás. Tá, agora levantem as mãos, só as mulheres. É uma pequena maioria, praticamente esmagadora. Mas sempre foi assim. Então, se aqui tinha 5.000 homens, no mínimo tinha 5.000 mulheres. E aqui está nos mostrando que sempre tem muito mais mulheres. Eu ouvi um amém. Glória a Deus. Uma vez um irmão quis fazer uma homenagem, eu não sei se ele queria fazer uma homenagem ou não. No Dia Internacional da Mulher ele me larga essa. Não é para eu falar? Mas é mais forte que eu, amor. Tá, então tá, não vou falar. Vai que eu apanho no final, né? Não, mas aqui quem manda sou eu, minha filha. Diz que o irmão escreveu assim, ó, no Dia Internacional das Mulheres. Hoje, Dia Internacional das Mulheres. Quero eu aqui fazendo a minha homenagem a todas as mulheres. O que seria de nós, homens, sem as mulheres? Onde nós estaríamos se não fossem as mulheres? Aí ele deixou umas linhas para baixo. Eu respondo, no Jardim do Éden. Cara, ele fez isso no Dia Internacional das Mulheres. Esse cara não vai casar, gente. E se eu ficar sabendo, irmão, se você ainda estiver aí nessa vida, né, na vida, no momento Rude Cruz, né, singular, eu quero dizer que se ele chegar perto de você, eu ajudo e defendo, minha esposa, a gente cancela qualquer coisa. Como é que caramba vai falar um negócio desse no dia? Vamos lá. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Alguém pode olhar e dizer, como é que Deus ainda faz milagre através desse cara aí? Não sei, irmão. Sinceramente, o nosso Deus é bom. É que Deus não olha isso aqui. Ele olha tudo. Ele olha o joelho no chão. Ele olha a madrugada. Ele olha a noite. Ele olha à tarde. Ele olha quando nós estamos sozinhos. Quando nós estamos no mercado. Quando nós estamos no ônibus. Quando nós estamos no carro. E ali Deus vai medindo o nosso comprometimento com Ele. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, quanto mais comprometido formos, mais Deus se comprometerá também conosco. Amém, amados? Precisamos entender isso. E essa frase que eu disse agora, ela conecta perfeitamente com o texto que nós vamos meditar nessa noite. A Bíblia então nos mostra um momento onde Jesus, eu fico imaginando, inclusive o cenário de Rio Grande, em São José do Norte. Eu fico imaginando Jesus, em vez de o chinelinho aqui, né, fazendo a travessia da balsa, se fosse Jesus dentro daquela balsa, dentro daquela lancha, indo para São José do Norte. E o povo sabendo, começando, claro, talvez teria que ser o lado contrário, não sei, mas indo lá pelo lado de Tavares, indo pelo lado, então, pela costa, sabendo, Jesus está indo para lá, não tem balsa para nós, não tem barco, a gente vai por terra. Aqui nos mostra uma coisa, queridos, tem muita gente hoje que está ficando mimado espiritualmente, acha que é o pastor que tem que ficar correndo o tempo inteiro atrás da ovelha. Mas na minha Bíblia diz que o bom pastor, ele abandona, ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Você está perdido então? Porque quem está perdido não está salvo. Pare de usar textos para esconder o seu relaxamento espiritual. Pare de usar textos bíblicos para tirar a sua culpa e colocar na responsabilidade da igreja, do pastor, do obreiro. Se você não quer vir no culto, entenda, você não precisa vir, mas não queira a bênção de Deus. Porque há uma ordem de Deus. Eu não encaro nada da Bíblia, Deus falando como um pedido. Tudo é ordem, gente. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, na Bíblia, e em nenhum lugar, Deus pede, Deus manda. Amém, igreja? Deus manda. E quando Ele diz, não abandoneis o congregar, se precisar que desenhe, a gente desenha aqui.
Nós não podemos nos afastar do congregar. Porque outro texto diz que é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Então como é que o diabo trabalha? Ele afasta a pessoa como? Coloca uma tristeza, coloca uma chateação. Pessoas podem errar. Queridos, o profeta Gilberto Luiz trouxe aqui uma frase. Eu sempre gosto de dar crédito para quem trouxe a frase. Eu já vi neguinho usando frases minhas e botando como se fosse deles. Beleza, glória a Deus, Deus abençoe. Mas então... O profeta Gilberto trouxe uma frase que ele disse assim, ó: ninguém pode escolher ser ferido, mas nós podemos escolher não ficarmos ressentidos. Então eu não posso escolher se eu vou ser ferido por alguém ou não. Agora, eu posso escolher se eu vou ficar todo ressentido, todo magoadinho. Ai, o pastor não me atendeu. O pastor é um só e tem centenas para cuidar. E eu quero só lhe lembrar o que eu tenho certeza que a sua mãe lhe ensinou: você não é o centro do mundo. O problema é que nós nos sentimos o centro do mundo. Os discípulos aqui, eles se sentiram no momento: não, nós somos os importantes, nós é que andamos com Jesus. Por isso eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, olha só, o povo está andando atrás de ti, né? O senhor está vendo? Só que o lugar que a gente está é deserto. Eles já estão há muitas horas sem comer. Despede eles, para que eles estejam indo por lugares, por aldeias, e comprem alguma coisa para comer. Que eles, na real, deixa eu falar para vocês aqui, os discípulos estavam olhando que eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos, não queriam dividir com ninguém. Tem muita gente que acha que o pastor é só dele, que a atenção do pastor tem que ser só para ele, só para ela. Primeiro, que isso não é uma verdade. Amém, igreja? Amém, amados? Segundo, o nosso verdadeiro e maior pastor é o Senhor. E Ele está todos os dias conosco. Diga todos os dias. Diga todos os dias. Em cada segundo. Não, mais forte. Em cada segundo. O Espírito Santo está sempre comigo. Amém, amados? Então, se em algum momento, ainda mais como o ministério está crescendo tanto, eu não der conta, pastor Nunício não der conta, pastor Mateus, pastor Felipe, né? Pastor Jefferson, pastora Sibeli, pastora Maiara e pastora Aline, sei lá quem mais, e todo mundo. Bastante gente, mas às vezes a gente não dá conta. Às vezes a gente não dá conta, mas você sempre vai ter um pastor, que é o Senhor. E se nós, na nossa limitação, falharmos, porque às vezes a gente também precisa dormir, às vezes a gente também precisa almoçar, às vezes a gente também precisa ir no banheiro. Queridos, uma vez eu não acredito que eu vou fazer isso comigo mesmo, Senhor. Me perdoa, Pai. Queridos, eu orei por todo mundo. Quando eu dei o amém, a gente fez aquela última oração. Eu saí para lá como quem não quer nada. Porque eu tinha que ir embora, para variar, suado. Só que quando eu passei, eu acho que tinha um demônio. Me deu uma dor de barriga, mas... Gente, eu já tinha pregado, me estribuchado aqui. Aleluia! Sabe? Orei por todo mundo. Eu tinha orado por aquela pessoa, seja homem ou mulher, não importa. Já faz uns bons meses isso. Então não precisa, será que não fui eu? Não, calma, eu te amo igual, mas eu lembro quem você é. Eu nunca me esquecerei. Gente, e aquele demônio tocou o meu intestino, sabe? Me deu uma voadora, não sei o que foi. Que nem Jesus, me deu um nó nas tripas. Chega, Samuel. E a pessoa, pastor, olha só. Eu disse, não. Eu quase, irmão, o Espírito Santo já foi dormir. Mas não podia dizer isso, que não é verdade. Agora eu disse que é uma irmã. Puxa, tudum, 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 tudum.
Já faz uns meses, amém, igreja? E aquilo me deu um pavor, queridos. Eu já suo bastante. Aquela hora, deve ter aumentado a temperatura do ambiente uns 20 graus. Que eu comecei a suar assim. Mesmo, irmã, mas que demônio desgraçado é esse, irmã? Sabe, nós vamos matar esse demônio hoje aqui. E eu disse, irmão, olha só. No momento, eu não vou poder assim atender a senhora. Não, mas é rapidinho. Tem certeza, irmã? Sim. Ah, então tá. Sabe? Sem que ela visse, claro. Você está rindo porque você nunca teve dor de barriga, né? Claro. Não é verdade? Você nunca teve. Nunca teve. Prazer em conhecê-lo, ET. Voltando. Eu disse, então é rapidinho mesmo? Sim. Eu disse, amém, Deus. E ela começou. Deixa eu lhe contar, pastor. É que tudo começou quando eu era criança. Eu, não. E que o meu tio, que o meu avô, que a minha tia, da minha prima, que casou e descasou e casou de novo. Eu disse, meu Deus. Eu pensei, qual seria a noção de rápido e demorado que essa irmã tem? E ela começou a contar, eu disse, Senhor, eu estou só pela misericórdia, Pai. Chegou um momento em que eu pensei, pronto. Ela não vai parar. E eu vou desmaiar aqui. Queridos, Deus me deu uma graça naquela hora. Sério, eu disse, Deus, me fala alguma coisa, me ajuda. Gente, eu estou contando isso hoje pela primeira vez, justo em público e sendo transmitido para tanta gente. Não é que Deus me deu uma revelação naquela hora. E eu entreguei a revelação para ela. É isso, pastor. Deus disse, claro que é isso, irmã, vamos orar. E eu vou dizer uma coisa para você, gente. Deu tempo de chegar até o banheiro. Deus é bom. Olha, a pastora Sibeli. Deus. Só para lembrar que na Bíblia diz que o marido é o cabeça. Tá ok? Queridos, tem vezes que as pessoas não pensam muito. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Mesmo que tenha sido uma situação tanto quanto engraçada para vocês, para mim não foi nem um pouco. Como é maravilhoso poder ouvir essa voz de Deus que falou aos discípulos, vocês não precisam mandar eles embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos com certeza estavam olhando e pensando, meu Deus, olha só, tem só 5 pães e 2 peixinhos. Primeiro que nem tem como dividir isso com esses 10, 12, sei lá, 15 mil pessoas. 5 pães e 2 peixes. Eu quero dizer para os obreiros, para minha querida Janine, que hoje será levantada diaconisa aqui na igreja. Meu querido mano Mateus será levantado pastor aqui na igreja. Que nós podemos muitas vezes, pastores, muitas vezes nós sentimos que nós não temos condições de atender aquela pessoa. Ou porque talvez não tenhamos, talvez a palavra para entregar para aquela pessoa. Quantas vezes uma pessoa vem e me conta uma história do tamanho de um trem. E chega no final ela diz, e aí, pastor? Muitas vezes Deus me revela, mas outras tantas Deus não me fala. Não fala na hora. Querido, se Deus não entregou todas as revelações ao grande profeta Daniel, por que ele entregaria para nós? Ele pode, mas ele vai fazer, não sei.
Só que aí está a dependência que nós temos que ter de Deus. E quando Deus não me entrega uma revelação, eu não vou inventar nada. Se Deus não me entrega uma direção para aquela pessoa, eu também não vou inventar nada. O que eu vou dizer? Vamos orar agora então. Você não tem ideia. Eu não vou dizer de quantos casos, eu vou dizer de todos os casos. Onde nós então, sem às vezes termos uma palavra, mas nós dissemos, vamos orar agora então. E às vezes as pessoas chegam para nós uma semana, 2, 10 dias depois, um mês. Pastor, lembra quando lá no seu gabinete nós conversamos assim, assim, assim? E às vezes é tanta gente que eu não consigo lembrar dos mínimos detalhes, mas eu lembro da conversa, lembro do contexto geral. Eu digo, lembro. Pois é. Aí teve uma hora que o Senhor disse assim, vamos orar, e o Senhor começou a orar. E naquela hora o Senhor falou tudo que eu precisava ouvir. E aquilo gerou força no meu coração. Eu enfrentei aquela situação e Deus nos deu a vitória. O que eu estou falando hoje aqui para nós, igreja? Queridos, nós temos uma promessa de Deus. Eu falo isso sem nenhum tipo de soberba, sem nenhum tipo de orgulho. E também já vou avisando a todo espírito imundo que trabalha no campo da inveja. Não adianta ter inveja ou ciúmes, que contra o Israel de Deus não vale encantamento. Mas nós temos uma promessa de uma igreja de 20 mil membros. Mas como é que nós vamos atender tanta gente? Nós não vamos conseguir. Jesus não falou com essas 12 ou 15 mil pessoas separadamente, mas Ele liberou a palavra de vitória, a palavra de fé, a palavra de milagres. Amém, igreja? Isso eu posso lhe prometer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso sempre aqui será um verdadeiro manancial sobre a sua vida. A palavra sempre lhe levará até o lugar da vitória. Isso eu posso lhe garantir. Porque nós temos orado, porque nós temos jejuado, porque nós temos buscado. E eu sei que Deus responde àqueles que o buscam. Mas aqui eu quero dizer que nem os discípulos tinham como alimentar aquela multidão. E humanamente falando, nem Jesus tinha. Então tem horas, queridos, que nós... E eu estou falando para vocês hoje, porque talvez uma grande maioria, exceto o pastor, outros que não congregam aqui, vai saber, né? Mas eu sei que aqui está um grupo, que muitos de vocês serão obreiros, diáconos, diaconisas, talvez outros pastores que Deus vai levantar. Amém, igreja? Aqui dentro, para nós, então conseguirmos abraçar essa multidão dos 20 mil, dos 25 mil, dos 30 mil, nós não sabemos quantos serão. Só que mesmo Deus levantando muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, vai chegar um momento, na verdade já existe esse momento, onde nós vamos olhar e nós vamos dizer, meu Deus, eu não tenho condições. Quantas vezes pessoas me trouxeram pepinos, abacaxis para eu descascar, que só de ouvir o cara se arrepia. Problemas às vezes de violência dentro de casa, e não só a violência física, às vezes em outras áreas. Eu acho que você já me entendeu. Só que se nós estivermos na dependência de Deus, e foi isso que Jesus quis mostrar para os seus discípulos. Jesus pegou aquele pouco que ele tinha. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o pouco nas mãos de Deus sempre será mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Talvez hoje, Mateus, você se sinta, talvez hoje, e os obreiros, diáconos, que serão levantados semana que vem, talvez você se sinta, sabe, sem... Mas olha só, pastor, olha só, profeta, eu ainda tenho tanto para aprender, queridos. Eu também tenho tanto para aprender. Eu não sou o cara que sabe tudo, eu não imagino saber tudo, eu gostaria demais.
Mas nós estamos aprendendo dia após dia com Jesus. Dia após dia nós vamos aprendendo com Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É assim que nós vamos caminhando. E à medida em que nós vamos caminhando, queridos, nós vamos vendo, recebendo e transbordando deste poder de Deus. Você está comigo? Diga amém. E isso não serve só para o ministério. Quando nós vemos aqui Jesus, os discípulos tendo 5 pães e 2 peixinhos apenas para alimentarem uma multidão. Alimento não fala só de questão física. Sempre quando eu tenho o prazer de estar numa casa de algum irmão, e o pessoal sempre serve alguma coisa para a gente comer, e me convido para orar, eu sempre oro assim: Senhor, que nessa casa nunca falte o pão. Mas a gente não ora o pão só no sentido físico, que alimenta o físico, mas o pão que alimenta o físico, o pão que alimenta a alma, que seria o quê? São boas emoções, bons relacionamentos, sabe, a alegria para a alma, paz para a alma, descanso para a alma. Esse é o pão que alimenta a nossa alma, amém? Mas tem o pão que alimenta o Espírito, que é a palavra de Deus. Então quando eu oro isso, eu não estou orando só por um pedaço de pão, porque tem gente que tem pão em fartura, mas espiritualmente não consegue comer migalhas. Às vezes tem pessoas que têm pão com fartura, mas a sua alma mendiga farelos, farelos de alegria, farelos de paz dentro de uma família, farelos de harmonia dentro de uma casa, farelos de amor do seu cônjuge. Queridos, quando Jesus entra na equação, nas mãos, olha para as pessoas que estão ao seu lado e diga assim, ó: nas nossas mãos, como nas mãos dos discípulos, os 5 pães e os 2 peixinhos não daria nem para eles mesmos, mas nas mãos de Deus alimentou milhares e ainda sobraram 12 cestos cheios, um para cada um dos discípulos. O que Jesus estava ensinando para os discípulos e para nós? Para você, Mateus, para você, Janine, para todos os demais que serão levantados na semana que vem, e nos próximos meses nós vamos ter mais também, porque nós já estamos orando e ouvindo de Deus para levantarmos mais pessoas aqui. Amém? Amém? Que sempre que nós dermos, mesmo que seja tudo que nós temos. Eu contei essa experiência para você, gente, porque realmente foi uma dor de barriga muito forte. Foi muito forte. Ali naquela hora eu tive que dar o que eu não tinha. Talvez eu teria uma obrigação, até comigo mesmo. Cara, eu estava passando mal mesmo. Sabe aquele troço que vem assim, que parece que lhe cravaram uma espada? Eu tive que entregar naquela hora o que eu não tinha. E eu perguntei: é rápido? Sim, pastor. E ela começou lá na infância. Eu disse: não, cara, não ri, irmão. Tem horas que nós vamos ter que entregar até o que nós não temos. Foi assim com Jesus, amados. Jesus entregou até o que ele não tinha mais. A Bíblia diz, alguém vai dizer: onde é que está a base bíblica? Você não leu o texto? Que ele se esvaziou de si mesmo. Ele entregou tudo o que ele tinha. Tudo. Eu quero dizer uma coisa para nós obreiros. O problema é que tem muita gente, quando entra na igreja, ele pensa: uau, quero ser um obreiro. Desculpa, é porque a gente pensa às vezes no obreiro, aquele que recebe o glamour, sabe, os aplausos. Só que na verdade a vida de pastor, de obreiro, é meio ingrato, gente. Pensa em mim agora como pastor, líder da igreja, tá? Deu tudo certo, tá uma benção. Gente, como Deus tem abençoado. Olha, nós somos uma equipe maravilhosa. Deu tudo errado, é porque o nosso pastor não sabe ouvir Deus.
Se é vitória, divide para todo mundo. Se é fracasso, a culpa é de um só. Queridos, eu recebo, não são mais centenas de contatos por semana, são milhares. Sério isso. Dá para contar nos dedos das ligações e contatos que são: ô profeta, tu precisa de alguma coisa? Ô pastor, está precisando de alguma coisa? Posso ajudar com alguma coisa na igreja? Porque o certo é a mesma pessoa que viu que as cadeiras, talvez, aqui graças a Deus não tem isso, por isso que eu vou usar. Porque o Ricardo, eu nunca pedi para ele fazer isso, cara. Eu nunca pedi. Pastores, eu nunca pedi. Mas o cara se agarrou nas cadeiras. E pensa que ele faz assim, que tu olha assim, tu diz: não, mas isso aí fizeram com uma máquina, cara. Só que vamos supor que aqui na igreja não tivesse um Ricardo. O mesmo que viu que as cadeiras estão tortas, teria que ser aquele que vai lá e arruma as cadeiras. E não aquele que empresta a boca para Satanás. É porque tu vê, eu dou meu dízimo nessa igreja, mas nenhuma cadeira reta eu consigo aqui. Vai embora, irmão. Quer dizer, vai embora, primo. Está na hora de nós olharmos. E quando enxergarmos as dificuldades, eu não tenho medo de falar isso, amados. Numa igreja, eu estava ali em cima agora chorando, vendo essa igreja lotada desse jeito. Porque aqui foi uma igreja que o diabo tentou com todas as forças para acabar com esse ministério. Para acabar com isso aqui tudo. Minha mãe, estou lá chorando, entra minha mãe na sala. Mãezinha, né? E por que eu estava chorando? Porque nós vimos o que o diabo queria, mas nós estamos vendo o que Deus queria. Mais forte para Jesus. O diabo quase destruiu, queridos. Porém, Deus fez. Onde é que está? Obrigado, Belk. Onde é que está a menina Aurora? Tem como a mãezinha, não sei se é a mãe, quem é? É a mãezinha? É a mãe? Olhem lá atrás, gente. Essa criança ali, a Aurora, ó. Ô, Aurora, ó o titio aqui, meu amor. Tudo bom, lindinha? Essa criança, nós recebemos a foto. É a primeira vez que a senhora vem aqui. Deus abençoe a senhora, viu? Aurora, a gente te ama, viu, meu amor? Podemos filmar vocês? Podemos? Amém. Pode filmar, gente. Gente, essa menina é a Aurora. Algumas semanas atrás, o Otávio, tá lá ele chorando lá, gente. Me mandou fotos da Aurora numa UTI, desenganada, toda entubada, gente. Mas Jesus tem um plano na vida dela, viu, mãezinha? E na sua também. Por isso que a Aurora está aqui curada, gente. É desse jeito, é para aplaudir de pé, ó. É para aplaudir de pé, igreja! Mais forte! Aleluia! Deus é poderoso. Deus abençoe a Aurora, mãezinha. Tem mais familiares da Aurora aí contigo, mãezinha? Só você? Deus abençoe, viu? Depois traz aqui a Aurora, a gente quer conhecer vocês, eu, minha esposa, os pastores. Deus abençoe, viu? Otávio. Talvez a tua família esteja numa UTI hoje. Talvez as tuas finanças estejam na UTI. O nosso Deus quer visitar a tua casa. O nosso Deus quer visitar o teu coração, quer visitar as tuas finanças. Mas tem que abrir a porta, irmão. Tem que abrir a porta. Tem que abrir a porta, aí que está. Às vezes as pessoas querem a bênção, mas não querem o Senhor da bênção. Você nunca vai conseguir separar a bênção do Senhor da bênção. Você nunca vai conseguir separar a cura de Deus, porque Deus é Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Você nunca vai conseguir separar
a sua verdadeira libertação de Jesus, porque Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que conhecer ao Senhor Jesus. E conhecer na Bíblia existe um significado muito mais intenso, muito mais profundo do que dizer: eu conheço aquele jogador da seleção brasileira, eu conheço. Conhece nada, irmão. Você sabe quem ele é. Bom, de repente pode ter alguém até que conheça. Mas conhecer é ter intimidade, gente. Conhecer é conviver. Inclusive, se nós pegarmos o texto, quando Adão, gente, quando ele teve relação com a Eva, a Bíblia diz: e Adão coabitou com Eva. Essa mesma palavra do hebraico, essa mesma palavra coabitar, ter relação, também é usada, e inclusive algumas Bíblias trazem essa expressão: e Adão conheceu Eva. Deus quer nos conhecer. Nós precisamos conhecer a Deus, ou seja, ter intimidade com Ele. Não uma coisa superficial, sabe? Eu vou no culto todo domingo e toda terça. Meu Deus, é uma unção. Se eu fosse jovem, eu ia no culto jovem no sábado. Aleluia. E segunda, e quarta, e quinta, e sexta. Quem é você? Qual é o seu estreitamento com Deus? Quer ver o nosso nível de superficialidade, gente? Abra sua Bíblia em Salmo 151, por favor. A outra vez que eu fui, teve gente que começou e procura para um lado e procura para o outro. E vai, e vem, e volta. Pastor, onde é que está? Não tem. O Salmo 151. Mas como é que eu vou saber, pastor? Se você é novo na fé, você não tinha que saber, mas em 1 ano já deu tempo para ler a Bíblia. Esse é o problema, nós queremos o todo de Deus, mas nós não queremos entregar o que nós temos. E às vezes não queremos entregar o nosso tempo para uma leitura, um devocional. Aí eu quero que daí o pastor, fico viajando no culto, está todo mundo louvando, eu fico lá, que hora será que vão orar por mim? Não, porque eu não posso atrasar, vai dar os gols. A Copa do Mundo, só de 4 em 4 anos, né? Não é que eu tenho um aniversário, então eu não vou poder ir no culto hoje. Poxa, irmão. Sério que você está nesse nível ainda? E você quer grandes coisas da parte de Deus? Você está nesse nível raso ainda? Você ainda falta a manifestação de Deus através da sua igreja num culto, por causa de um aniversário. Era o aniversário da minha mãe, pastor. Pois é, o dia tem 24 horas. Durante todo o dia você não pode estar com a sua mãe, mas na hora do culto você tinha que estar. Sabe como é que você tinha que fazer? Você tinha que ser aquele que passaria o tempo todo com ela, e na hora do culto você daria o maior presente para ela. Você traria ela para a presença de Deus. Para de dar desculpa esfarrapada, irmão. Para de dar desculpa esfarrapada. Pode até colar para alguns, mas no reino espiritual não tem desculpa. E é por isso que alguns chegam: diabo, sai. Sair? Mas que autoridade, brother? Ou dos meus? Ei, você está me ouvindo? Diga amém. Estou falando como profeta, mano. Pastor às vezes dá uma amenizada, às vezes usa umas cajadadas. Estou falando como profeta, depois do que a gente passou aqui, gente, se eu vou deixar de pregar porque eu estou com medo de perder alguém, então eu não entendi nada da prova que Deus me fez passar. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu quero lhe levar ao máximo que Deus tem para a sua vida. E o máximo que Deus tem para a sua vida passa por uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega, uma vida de renúncia ao pecado. Não importa quão prazeroso seja o pecado, eu como cristão tenho que tratar o pecado com desprezo total. Porque eu quero tudo de Deus. Falo aos obreiros, aos que serão levantados:
Se você acha que o nível de Jesus é muito, que acabou na cruz, vamos baixar um pouco então o nível, vamos ficar com o nível de Paulo. Eu de boa vontade, eu mesmo me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se você almeja o diaconato, que quer dizer serviço, se você almeja o ministério, que quer dizer serviço, entenda, Deus espera que você dê o seu melhor. E eu quero dizer uma coisa: Deus quer te levantar, sim. Deus quer te usar, sim. Queridos, nós somos uma igreja profética. Nós queremos tudo de Deus. Nós queremos tudo de Deus. Nós queremos tudo de Deus. É por isso que há 4 semanas atrás, eu não quero errar. Se eu estou errando, gente, eu não estou inventando, é porque eu estou errando mesmo. Mas há umas 4 semanas atrás, nós entregamos aqui 4 testemunhos de cura de câncer. Uma semana depois nós entregamos mais 2 testemunhos de cura de câncer. Uma semana depois mais 2. Agora essa semana que passou, pelo menos mais 2, porque um veio de ontem. É porque Deus está vendo que nós estamos realmente a fim de. Queridos, cada escolha é uma renúncia. Se você escolhe Deus, você está renunciando o pecado e o seu prazer. Obreiros, igreja, se nós queremos Deus, nós temos que declarar inimizade contra o mundo, contra as coisas do mundo, contra os prazeres do mundo. Ô pastor, ô profeta, não dá para pregar hoje, tem até uns visitantes. Dá para pregar uma coisa mais light. Para quê? Prega uma aguinha com açúcar, prega um chá com bolacha, a pessoa volta para casa, tomou uma dosezinha de um remedinho que só deu talvez um alíviozinho. Porque de repente numa música que foi ministrada aí, falou de algo mais profundo, aí a pessoa foi ministrada no louvor, na palavra foi uma porcaria. Porque palavra que não muda ninguém, que só fica passando a mão nas costas de ninguém. Para quê? Para quê? Disso o inferno está cheio. Hoje é dia de ceia, amados. Ordenação pastoral, consagração, amados. Hoje é o primeiro dia do nosso propósito de virada de ano. Como é que eu quero colher coisas diferentes numa virada de ano, se eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? Entenda que o propósito da virada não é só você vir aqui e tomar um passe. Não, isso aí se faz em outros lugares. Aqui, a gente vai fazer uma oração e ela vai entrar em ação em um coração com disposição. Diga: Senhor Deus, eu tenho essa disposição. Maridos, levante as mãos, só os maridos. E eu estou junto aqui. Diga assim comigo assim: Senhor, eu quero ser um marido melhor. Pais, levante as mãos. Fica com a mão levantada se você é pai. Se você não é, fica com a mão já pela fé. Fica aí com a mão. Você que já é casado aí, ainda não tem filho, já faça pela fé. Diga: Senhor, eu quero ser um pai melhor. Diga: eu quero ser uma ovelha melhor. Baixem as mãos, as mulheres, as esposas agora. Levante as mãos, esposas. Eu vou falar o que vocês vão ser. Diga assim, ó: Senhor. De novo, irmãs. Senhor, eu quero ser uma esposa melhor. Diga: uma mãe melhor. Levantem as mãos todos. Diga: Senhor, eu quero ser uma ovelha melhor, um cidadão melhor, um vizinho melhor, um motorista melhor, um amigo melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa que reflete com suas ações e reações a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus, meu irmão? Alguém pode dizer: mas pastor, eu tenho tão pouco para entregar. Eu tenho tão pouco. Eu sei que Deus está me chamando, mas eu tenho tão pouco. Pode ser só 5 pães e 2 peixinhos. Você vai dar tudo. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai lhe dar a medida recalcada
sacudida e transbordante. Meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida. Olha uma igreja profética como é que é. Eu profetizo, todo mundo levanta a mão, porque está todo mundo mergulhado nisso. Meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida, que quanto mais você se envolver na obra de Deus, mais você vai prosperar. Quanto maior for a sua fidelidade para com Deus, em todas as áreas, em todos os sentidos, maior será também a manifestação da fidelidade de Deus. Amém, igreja? Alguém vai dizer, mas pastor, a minha Bíblia diz que mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel. Aí eu lhe pergunto, é assim que você quer ser? Você está querendo me dizer que então não tem problema você ser infiel, porque você só está contando com a misericórdia de Deus, dele permanecer fiel? Não, eu quero lhe expandir a mente. Se Deus mostra a sua fidelidade até para o infiel, agora você imagina o que ele vai manifestar para aquele que se mantiver fiel na sua presença. A Bíblia diz o quê? E eu finalizo com isso. Chamar a equipe de louvor. Deus honra aqueles que o honram.